Vocês. Amém? Amém? Tem alguém cansado aí? Aleluia. Glória a Deus. Então, se tem ninguém cansado, com certeza ninguém vai dormir na ministração do pastor Júnior. Glória a Deus por isso. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, João. Gente, mas antes, né, eu sei que vocês estão aí agitados, aí estão cansados, mas faz assim, ó. Relaxa, respira fundo aí, né? Respira assim, ó. Solta o ar. Sei que vocês estão aí bem agitados. E vamos orar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que teu Espírito Santo continue falando conosco. Só o teu Espírito, Senhor, pode trazer para nós o convencimento da tua palavra. Então eu peço, Espírito Santo, intercede por mim que vou ministrar. Intercede por eles que vão ouvir. Porque todos nós somos dependentes de ti, Espírito Santo, para tudo. É o Senhor que nos ajuda em nossas fraquezas. É o Senhor que intercede por nós. É o Senhor que nos lembra daquilo que precisamos saber da palavra de Deus. É o Senhor que é o Espírito da verdade, que arranca dos nossos corações toda mentira que foi semeada pela carne, por Satanás. É o Senhor Espírito Santo que adentra no mais profundo do nosso ser, que diferente de que qualquer medicação, é o Senhor que é como um bisturi de um médico, é como uma espada afiada. O Senhor penetra não somente na divisão das juntas e medulas, mas também da nossa alma e do nosso espírito, através da tua palavra, Senhor. E só o teu Espírito Santo, que é mestre nisso, que pode fazer em nós. Então, nós pedimos mais uma vez, Senhor, continua ministrando em nossos corações. Eu repreendo toda distração. Eu repreendo no nome de Jesus toda ação demoníaca que queira se levantar contra os filhos de Deus. Nesse lugar, diabo, você não tem poder sobre aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Você não vai exercer nenhum domínio e nenhuma situação contra aqueles que estão aqui. Mas os nossos ouvidos não vão estar agravados, mas pelo contrário. Assim como o Senhor abriu os olhos daqueles discípulos que andavam no caminho de Emaús, o Senhor também vai abrir os nossos olhos e nós vamos também sentir os nossos corações arder em chama pela presença do Senhor na sua viva palavra em nós. Pelo teu Espírito, Senhor, o Senhor vai quebrar cadeias, vai quebrar, vai destruir, vai derrubar muralhas, todo tipo de fortaleza que possa ter sido levantada em nossas vidas, para que a palavra do Senhor flua como um rio de água viva em nós. E fará isso de maneira transbordante, porque a tua palavra, Senhor, não é como a água retida em pântano, mas pelo contrário, é como uma fonte viva, transborda de dentro para fora. Porque nós não vamos somente reter aquilo que nós conhecemos e aprendemos, mas vamos transmitir como um rio. E assim seja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, perdão aqui que eu abri a palavra de ontem. Que eu ministrei no Strong. Mas vamos lá.
Vamos abrir Mateus 9. Eu vou botar na Almeida revisada e corrigida. Viu, Jordan? Por favor. Mateus 9, versículo 14 ao 17, a gente vai ler. Mateus 9, 14 ao 17. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque, semelhante, remendo rompe a veste, e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Para quem não sabe o que é um odre, né? Talvez você não saiba o que é um odre. Um odre é um recipiente que antigamente as pessoas usavam. No tempo de Jesus era muito comum isso. Era um recipiente de couro, feito de couro de animal. Para colocar o quê? Líquidos. Era colocado água, era colocado vinho, o suco de uva. E o odre, ele tem uma característica. Ele era uma bolsa de couro, e o couro tinha que ser novo. Por quê? Porque se colocava o vinho, o suco de uva, como qualquer bebida, ela fermenta. Por causa da ação de quem? Do oxigênio. Eu não sou químico, né? Mas talvez aqui tenha alguém que entenda mais de química do que eu. Mas o que acontece? Quando há essa oxidação, quando há essa fermentação, há uma expansão de gases, há uma expansão daquele produto. E o que acontece? Tinha que ser de couro a bolsa. Por quê? Porque ela ia se esticando. E se fosse um couro novo, ele se esticava e acompanhava, né? Acompanhava a fermentação do suco de uva, a bolsa de couro. Mas se fosse uma bolsa de couro velha, que já se esticou, que já foi usada alguma vez e já se esticou, já não era mais nova. Se você for colocar suco de uva nela, se fosse colocado suco de uva nela, ela não tinha mais espaço para se esticar. E quando ela fosse se expandir, ela ia se rasgar. E aí o que acontece? Se perdia a bolsa e se perdia o vinho. Então Jesus ele fez essa ilustração com os fariseus, por quê? Porque os fariseus, eles não conseguiam receber o que era novo. Jesus era a nova aliança. Não que a velha aliança, a antiga aliança, ela foi descartada. Não, porque aquilo que Deus falou antes estava valendo. Na verdade, havia uma evolução. Jesus era a continuação daquilo que Deus começou. Mas só que Jesus veio trazer o novo. E ele usou essa ilustração do odre e do vinho, porque ele queria dizer bem assim: olha, como é que vocês vão conseguir receber algo novo na vida de vocês se vocês não conseguem esquecer as coisas velhas? Como é que você vai viver algo novo na sua vida se você não consegue esquecer o que está lá atrás, o passado? Como é que você vai conseguir romper em algo novo que Deus tem na sua vida se você não consegue esquecer as coisas que machucaram você ou que você aprendeu de errado no passado? Jesus estava dizendo isso: olha, sabe por que vocês não conseguem receber o novo? Porque vocês ainda estão velhos. Velhos nos vossos pensamentos, velhos nos seus pensamentos, velhos nas suas atitudes, velhos e antigos nas suas opções, nas suas escolhas. Jesus estava dizendo: eu não consigo fazer algo novo se você quer continuar no velho. Quem quer algo novo na sua vida? Você quer mesmo algo novo na sua vida? Se você quer viver algo novo na sua vida, você precisa ser algo novo. Queremos um avivamento, mas nós não buscamos
nem nos movemos em direção a esse avivamento. Queremos viver coisas novas, mas nós não nos fazemos coisa nova. Se eu quero algo novo, eu preciso ser alguém novo. É por isso que a Escritura diz, lá em 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo escreveu algo maravilhoso. Pode ser na NVI, viu, Jordan? Pode atualizar aí. 2 Coríntios 5, 17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ou, como a gente cantou aqui, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, se você está em Cristo, você é o quê? Quem pode falar? Se eu estou em Cristo, eu sou o quê? Nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, como isso é possível? O que devemos fazer, então, para vivermos o novo de Deus? A primeira coisa que você precisa fazer é declarar guerra contra a sua carne. E quando eu falo de carne, nossa carne, estou falando do nosso eu, das nossas vontades, né? Do nosso querer. Como dizia a minha mãe quando eu era mais jovem, né? Você tem querer? Quando eu queria fazer a minha vontade. Você não tem querer. Então, eu preciso declarar guerra contra a minha carne, contra as minhas vontades. E o tema dessa mensagem é: padrões forjam a nossa identidade. Padrões forjam nossa identidade. Após a queda do homem, de Adão e de Eva, o que aconteceu? O homem, ele se corrompeu. E a gente acabou herdando essas coisas. O homem deixou de ser... Começou a fazer tudo errado. Como? Pensando errado. Atitudes erradas, comportamentos errados. Tudo porque Adão e Eva desobedeceu. E o que aconteceu? A gente começou a adquirir isso também. Isso foi passando para os filhos de Adão e Eva, e Caim, né, foi passando para os seus filhos, e todas as descendências foram passando uma para as outras, porque isso se tornou uma maldição. E a gente adquiriu tudo isso que é ruim através de Adão e Eva, né? A gente ficou debilitado em nossas mentes, prejudicados. Veio para nós a morte, nós não tínhamos a morte, e tudo isso veio por causa da queda de Adão e Eva. E é por isso que nós somos problemáticos, rebeldes. É por isso que hoje nós somos brigões. É por isso que hoje nós somos invejosos. Queremos o que é do outro. Achamos que o celular da minha amiga é melhor do que o meu. É por isso que eu quero o iPhone Pro 16. É por isso que eu quero, no lugar do Samsung, do lugar do... Aí vai as marcas, né? A gente quer sempre algo melhor porque viu do outro. É por isso que a gente é mentiroso. É por isso que a gente é uma coisa aqui na igreja, mas em casa a gente é outra. É por isso que a gente engana os nossos pais, fica colocando máscaras. É por isso que a gente é interesseiro, só se aproxima de um amigo por interesse, porque tem algo para me dar, se não tenho, não me aproximo. É por isso que eu sou rebelde, por causa dessa natureza ruim que nós herdamos de Adão e de Eva. Mas há uma solução para isso. Amém? Tem. Porque Deus colocou Jesus Cristo para ser o padrão que eu tenho que me espelhar.
Se o meu padrão antes era o velho Adão, agora o meu padrão será o novo Adão. Quem? Jesus Cristo. Olha como Deus é bom e maravilhoso. Ele chegou e disse: olha, o velho Adão não deu certo, eu vou colocar um novo Adão. Um homem diferente. Jesus Cristo, o homem, veio e ele se tornou um modelo. O primeiro de muitos irmãos. Para ser o nosso padrão. Para ser o nosso modelo. Ele é o padrão. Jesus Cristo. E só Ele pode mudar os nossos padrões. É através dele que nós temos referência maior para para viver esse novo que nós queremos viver. Eu vou pedir para que alguém traga o instrumento que eu trouxe aí. Tem um instrumentozinho que eu trouxe que é bem interessante, só para como uma referência o Kel. Obrigado, Kel, né? Valeu, Kel. Isso aqui, né? O nome disso aqui é Varinha do Amor. Não, não é brincadeira. É brincadeira, não é Varinha do Amor não, viu? Mas pensando bem, pode ser. Bom, vamos voltar para a pregação. Né, Valentina? Então, assim, isso aqui é uma colher de pau. Né? Uma colher de pau, isso aqui. Mas ela é feita sabe, a madeira dela é de bambu. Era um bambu. Foi tirado de um bambu. Mas veja só. Quem olha assim, você não vê o bambu. Mas alguém teve que trabalhar o bambu para poder fazer com que isso aqui se tornasse um instrumento de cozinha. Uma colher de pau, né? Que a gente chama de colher de pau. Então, assim, ela foi trabalhada. Ela precisou ser esculpida. Alguém pegou lá o tronco de bambu, lá no meio da mata, ou numa plantação de bambus, né? Com certeza foi numa plantação de bambus, eu tenho certeza que não foi no Rio do Meio que pegaram esse bambu. Mas assim, foram lá na plantação de bambu, tal, e foram, né, esculpindo, né, até tornar isso aqui numa colher de pau. Pensa no trabalho que deu. Deu trabalho, né? Porque dá. Mas veja só como isso aqui agora se tornou útil, né? Não é mais um tronco lá no meio do mato, mas agora é um instrumento que é muito utilizado, né? Inclusive eu peguei ali emprestado ali, né, na copa da cozinha, trazer de casa, acabei esquecendo. Mas assim, olha só como isso aqui é interessante. Mas ele precisou passar por processos até chegar a ser uma colher de pau. Para se tornar uma coisa nova. Não era mais um tronco, mas agora algo novo. E a gente, para ser algo novo, vai ter que passar por processos. Alguns processos. Que são importantes e inevitáveis se você quer ser alguém que vai deixar de ser o velho Adão para ser o novo Adão, Jesus Cristo. Para que nós possamos abandonar os antigos padrões. E aonde é que está isso? Onde é que está a referência à Bíblia para que a gente possa viver esses processos? Está em Efésios 4, 22 ao 28. Vamos ler juntos. Efésios 4, 22 ao 28, que diz o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. A gente tem desejos enganosos mesmo. O nosso coração só quer fazer o que não presta. Não é, Levi? Às vezes a gente só quer fazer o que não... Estou dizendo que é você não, vou Levi. Só estou... Né? O nosso coração só quer fazer o que não presta. Quando a gente está sozinho em casa, vem cada pensamento, não é não? Não é não, tio Lemuel? Cada ideia maluca. E se a gente estiver sozinho, melhor ainda, para a gente fazer o que não presta. Fazer besteira. Né? Então, assim... E despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar,
e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Isso aqui é importante. Olha só, não deem lugar ao diabo. Isso significa que quando eu não faço a vontade de Deus, mas faço a minha, eu estou dando lugar a quem? Ao diabo. É como se eu estivesse dizendo bem assim, olha, vem cá, Satanás, senta aqui do meu lado. Eu não quero estar ouvindo o Espírito Santo. Você não ia querer isso aí, nem ia desejar isso se você olhasse a aparência do mal. Se Deus desse para você, se Deus der para você uma visão aberta e você vê como é a aparência de demônios, você ia pensar duas vezes se você ia querer dar ou não lugar ao diabo. Então, quando você desobedece seu pai e sua mãe, você está dando lugar a ele, ele está sentando do seu ladinho, ele está dizendo, eu vou ficar do lado da Rebeca. Está repreendido em nome de Jesus, Rebeca. Estou só dando exemplo, viu? Não se assuste. Eu vou ficar do lado dela, porque e se você visse a aparência do mal, ele não é bonitinho, não. E aí você ia desistir de dar lugar ao diabo. Então ele diz, não dê lugar ao diabo. Porque o que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil, com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Mas só que o novo, ele não vem com passe de mágica. Não é chegar e simplesmente aqui cantar. Senhor, eu quero viver algo novo. Eu cantei ontem, eu estou com medo de cantar, porque é o seguinte, né? Postaram o meu vídeo cantando aqui ontem. Eu disse para o pastor Kleber que ia cantar. Aí cantei, postaram o meu vídeo. Começou a surgir convite para retirar o vídeo, né? do Instagram. Foi isso. Convite para retirar o vídeo. Então, assim, mas às vezes você vem cantar aqui, eu quero viver algo novo, mas você fica cantando isso da boca para fora. Porque viver algo novo não é um passe de mágica, né? De repente Deus, o Espírito Santo vai chegar para o David e dizer, David, agora você vai viver algo novo. Buf! Aí o David agora mudou da água para o vinho, né? Como diz o ditado, e agora, se ele roubava, não rouba mais, está repreendido, viu? Estou só dando um exemplo. Entendeu? Se ele mentia, não mente mais, né? Se ele ficava vendo coisas, porcarias na internet, não vai ver mais. Não é da noite para o dia. Não é um passo de mágica. Isso vai depender, sabe de quê? Dos seus esforços. Sabe uma das qualidades principais do Espírito Santo? É trabalhar na sua vida, Joyce, é trabalhar na sua vida em parceria com você. Uma vez o Espírito Santo disse isso para mim. Quando eu era novinho, só tinha 3 anos de convertido. Ele disse assim, olha, Júnior, sabe quando é que isso vai mudar na sua vida? Quando você passar a fazer a sua parte. Eu faço a minha. Agora faça a sua. Deus trabalha com parceria. Então eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me esforçar. A minha identidade está ligada ao meu caráter. Se você quiser anotar isso, anota aí, viu? A minha identidade está ligada ao meu caráter. E o meu caráter vai ser forjado pelos padrões que eu viverei. Vou repetir. A minha identidade está ligada ao meu caráter. E o meu caráter vai ser forjado pelos padrões que eu viverei. E isso vai me exigir. Aí vocês anotam aí o que é que vai exigir de vocês. Primeiro, coragem. Vocês vão ter que ser corajosos para enfrentar o pecado. Vocês vão ter que ser corajosos. Porque tem gente que fica que nem aquele meme do baiano, que fica dizendo, meu rei, está lá deitado numa rede. Está lá o baiano deitado numa rede. E, perdão se tem algum baiano aqui, eu não estou sendo preconceituoso. É só um estereotipo que as pessoas criaram que o baiano é meio preguiçoso, mas isso não é verdade, né? É só coisa que o pessoal inventa, né? Porque dizem muitas coisas por aí, né?
Então, assim, aí tem a piada, né, que se faz com o baiano. Aí diz bem assim, que o baiano estava deitado numa rede, tava lá o baiano, né, deitado numa rede e a esposa na outra rede. Aí ele chega bem assim, não, a esposa diz, ô meu rei, você me faz um favor, isso que é? Chame um médico e diga a ele que traga uma injeção com medicação antiofídica e de veneno de cobra. Ai, senhor, meu amor, o que foi que houve? Você foi picada? Não, não fui picada, não. Mas eu tô vendo a uns 100 metros de distância que tá vindo uma cobra. Ela vai me picar. Tem gente que tá assim, né? Vê o problema ali, mas não tem coragem de se manifestar contra o mal. Né, Renato? Às vezes o papai e a mamãe estão dizendo, não faça isso, Renato, não faça isso, e você sabe que não é para fazer e continua fazendo. Não estou dizendo que você está fazendo, Renato, estou dando um exemplo. E você continua vivendo mal. Como é que você quer viver algo novo? Todo mundo aqui disse, eu quero, pastor, viver algo novo, mas está vivendo ainda as coisas velhas. Você precisa primeiro ter coragem. Dizer bem assim, Senhor, eu não quero viver isso. E eu vou me levantar contra essa atitude. O diabo não vai, eu não vou dar lugar ao diabo, o diabo não vai ficar na minha vida, ele não vai insistir isso na minha vida, eu vou conseguir vencer isso. Gente, ter coragem é uma coisa que, desde a antiguidade, o homem, ele tem que ter essa atitude de coragem. Você, não é, olha, não é a geração de vocês que é diferente, não. Já lá atrás, Josué, o Senhor disse, olha Josué, tenha coragem, tenha ânimo, se levante. Porque o meu servo Moisés morreu e agora é com você. Ou seja, já naquele tempo o homem já enfrentava um medo e você tem que enfrentar esse medo. De dizer assim, porque o diabo, ele vem, esses demônios, esses espíritos malignos, ele vem para chegar e dizer assim, olha, você não vai conseguir. Você é assim. E aí você vai ter que ter coragem de se levantar e dizer, eu não sou assim. A palavra de Deus diz que eu sou uma nova criatura. E eu vou ser uma nova criatura. Primeira coisa, você tem que ter coragem. Segunda coisa, para mudar esse padrão, você tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. E uma das coisas que tenta destruir as nossas vidas é o tal do celular hoje. É o smartphone. Como essa coisa ocupa a nossa vida, não é verdade? Não é, Lucas? Eita, perdão, chamei o Caio de Lucas. Né, Caio? Pense numa coisa que tira e rouba o nosso tempo, é o tal do celular. E não somente toma o nosso tempo, mas ele tira nossas energias. Por exemplo, eu sou tentado do mesmo jeito, querido, que vocês, em relação ao celular. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu desperto com o celular. Eu acordo cedo para trabalhar, então assim, é o celular que é meu despertador. Mas assim que ele me desperta, eu vou lá, me levantando e tal. Mas vem logo aquela vontade de pegar o celular e começar a olhar redes sociais. Dá logo essa vontade. Assim como vocês, eu sou tentado de querer ir tomar banho, porque assim, eu tenho um reloginho, né? Quando eu acordo, tomo uma aguinha e já vou logo para o vaso sanitário, né? Graças a Deus as coisas funcionam bem. Mas assim, vem aquela tentação de ir para o vaso sanitário com o celular na mão. Sou tentado igual a vocês. Mas aí eu disse bem assim, olha, vou mudar isso aí. Eu já andei pesquisando esse mês, não passa. Eu vou comprar um despertador, aquele velho despertador que existia antigamente, que talvez você não sabe nem o que é. Mas um despertador é um reloginho que ele só funciona para despertar. Por isso o nome dele é despertador. E eu vou comprar um reloginho, vou botar lá, porque o celular vai ficar lá na sala carregando e eu só vou pegar nele depois que eu tomar banho, for orar. E aí depois, eu como uso ele para colocar meus louvores para fazer meu devocional,
Então, para isso, ele vai funcionar. Mas eu tenho que ser disciplinado. E ser disciplinado é você determinar, eu vou fazer assim a partir de agora. Sabe por quê, gente? O que é viver um novo padrão? Um novo padrão é você abandonar um velho padrão. Isso é um desafio, sabe por quê? Porque a gente aprendeu uma coisa com Adão e agora a gente vai ter que fazer uma coisa: desaprender com Adão, desaprender aquilo que a gente aprendeu de Adão e aprender uma coisa nova. Porque isso é o verdadeiro arrependimento. Qual é o verdadeiro arrependimento? É se arrepender, deixar de fazer e fazer algo novo. Por exemplo, aquele que roubava, isso aconteceu com um homem na Bíblia chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem que extorquia as pessoas, ou seja, roubava. Então ele deixou de roubar, ele se arrependeu. Primeiro ele se arrependeu, depois ele deixou de roubar e depois o que foi que ele fez? Ele começou a ser generoso. Entendeu? Esse é o verdadeiro processo de arrependimento. É quando você se arrepende, deixa de fazer e vai fazer algo novo. Então você vai ter que ser disciplinado. Vamos seguir em frente porque eu acho que o meu tempo já deve ter se acabado. Então você tem que ser obediente. Obediência. Não vai adiantar você ter coragem. Disciplina, se você não é obediente àqueles a quem você deve ser obediente. Primeiramente a Deus, depois aos seus pais, depois aos seus pastores e líderes. Sejam obedientes. Porque Jesus, o Senhor já disse: olha, eu não me agrado de presentes. Eu agrado de que o homem me obedeça. E logo em seguida, vocês têm que aprender a ser persistentes e perseverantes. Porque vocês vão precisar ser persistentes e perseverantes. Vocês vão precisar de muita perseverança, de não desistir, porque vai ter momentos em que vocês vão ficar cansados. Eu não consigo mudar, pastor, eu não consigo. Olha, eu já tentei, aí eu vou e faço de novo. Mas se levante e tente mais uma vez. Não desistam, sejam perseverantes. A vida do cristão é assim, a nossa vida é assim. É você sempre estar sempre insistindo. Vai chegar um momento que você vai ser tão disciplinado, tão perseverante, que você nem vai perceber que você mudou e já nem faz aquela coisa mais velha. E por fim, vocês precisam ser, acima de tudo, humildes. E ser humilde é se humilhar, é reconhecer que melhor é fazer a vontade de Deus do que fazer a sua. É muitas vezes reparar erros. É muitas vezes fazer o caminho de volta e pedir perdão. Pedir desculpa ao colega, à colega. É pedir perdão ao pai, à mãe. Vocês veem aqui exemplo de homens de Deus, de mulheres de Deus, que são humildes, como o nosso pastor Manassés, lavando os pés de pessoas que um dia machucaram o seu coração, mas ele está ali lavando os pés. Vocês vão precisar ser humildes para reconhecer que é a graça de Deus que mantém vocês de pé. Eu vou ler aqui uma frase de John Bevere para a gente encerrar. Duas frases de John Bevere que é interessante. Diz bem assim: os padrões de hoje me afetarão nos momentos decisivos de amanhã. E ele diz o seguinte: o modo como terminamos é determinado pelas escolhas que fazemos. E estas, em geral, são formadas pelos padrões que desenvolvemos ao longo do caminho. Vou repetir. O modo como terminamos as nossas vidas é determinado pelas escolhas que fazemos. E estas, em geral, são formadas pelos padrões que desenvolvemos ao longo do caminho. Vamos ficar de pé? Eu sei que nesse Deep Conference vocês ouviram muitas palavras. Mas foi falado aqui que teve uma frase ali que o pastor Eliamar falou que eu anotei, muito interessante, que diz o seguinte:
Quando você viver o seu propósito em Deus, você será um agente de transformação na vida do seu próximo. Mas assim, você só vai poder viver esse propósito que muda as pessoas se você realmente forjar a sua identidade. De você saber quem você é. Sabe por quê, gente? Olha só. Às vezes parece ridículo isso, né? Eu acho que vocês já viram na internet gente que acha que é cachorro. Gente que acha que é cavalo. Essa é nova. Ontem eu vi uma nova, né? Uma pessoa que se diz ser uma joaninha. Meu Deus. Ser uma joaninha, né? Mas será que é um joaninha macho ou é uma joaninha fêmea? Ninguém quer ser uma barata, né? A pior barata é a voadora, né? Aquela que vai pra cima de você. Então, assim, a gente tá vivendo uma geração que, não, mas olha só, parece, é engraçado, gente, dá vontade de rir. Mas você pensar que você é uma joaninha, olha só o nível que as pessoas chegaram. Por quê? Porque não sabem quem são. E vai ser vocês. Vocês estão sendo forjados esses dias para dizer para o diabo e diante de Deus e dizer para o diabo: eu sei quem sou. Eu sou filha de Deus, servo do Deus Altíssimo. Eu sou santa, eu sou santo. Eu tenho um propósito e eu vou lutar para viver essa minha identidade. Amém? Vocês é que vão fazer a diferença para essas joaninhas, para essas borboletas, para esses cavalos e cachorros que não sabem quem são, que na verdade eles aí é o diabo querendo envergonhar a criação de Deus. E é vocês que vão dizer: vocês não nasceram para isso. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês são um reino de sacerdócio real. São vocês. São vocês. Vocês entendem essa responsabilidade que vocês têm? Isso não é só responsabilidade, isso é um privilégio, gente. Isso é um privilégio. As pessoas precisam ver Cristo. Cristo é o modelo, a gente falou aqui. E é vocês que vão transferir esse Cristo para essas pessoas, porque os seus colegas lá fora não sabem quem são. Eles não sabem quem são. E vocês vão dizer bem assim: eu sei quem eu sou. E eu sei quem você é. E eles, na dúvida dele, quem é que eu sou? Porque eles não sabem quem são. Vocês vão dizer, através da palavra de Deus: vocês foram criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas vocês precisam definir um padrão na vida de vocês. Vocês vão ter que ser corajosos, disciplinados, obedientes. Vocês vão ter que ser persistentes, perseverantes e humilhados. Vamos orar? Curvem suas cabeças. Senhor, eu sei, Pai, que é um desafio todos os dias para cada um desses jovens se firmarem na tua presença. Mas eu oro, Senhor, que o Senhor venha derramar através do teu espírito na vida deles um espírito de ousadia e de coragem. Que venha fazer com que eles venham tomar a decisão certa todos os dias. Fazer as escolhas certas todos os dias. Viver um novo padrão todos os dias, para que o Senhor possa derramar sobre eles esse vinho novo do teu espírito. Que eles sejam esses odres novos, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor venha arrancar o trauma, que o Senhor venha arrancar a mentira que o diabo plantou, Senhor, sobre a vida deles, ou que talvez a esperança que o Senhor roubou, que o Espírito, que na verdade que os espíritos malignos talvez tenham roubado dos seus corações, que o Senhor venha tirar essa semente maligna dos seus corações e venha semear nos corações deles, Senhor, a verdadeira esperança, a esperança que não é a esperança do mundo que morre, mas a esperança que é sempre viva e eterna, porque ela vem direto de Ti, o eterno. Que o Senhor venha tirar agora, desfazer as obras do diabo. E no meio do ambiente em que elas vivem, elas venham ser a diferença, Senhor. E não importa se o pai é de um jeito, se a mãe é de outro, se a avó é de um jeito, se a tia é de um jeito, se o irmão é de um jeito, mas eles precisam saber que eles têm uma identidade de Deus e que em Deus eles podem mudar o ambiente de qualquer lugar
e não serem influenciados, mas ser a influência que Deus quer que eles sejam. Senhor, eles podem sim, o diabo pode ter dito a eles que eles são menores, mas como foi ensinado um dia para nós junto com Deus somos maiores, com o Senhor nós somos maiores, com o Senhor nós somos a maioria. Que eles saibam disso, que eles nunca estão só, e aonde eles estiverem, eles sejam a diferença. E quando vier a vontade de pecar, e quando vier a vontade de se misturar com aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus, o teu Espírito, Senhor, venha lembrar quem eles são, e eles vão fazer a diferença no ambiente. Seja nos seus lares, seja na sua vizinhança, seja onde estudam, eles venham ser a referência. Que essa geração precisa conhecer. E aí sim, uma geração de adoradores vão surgir através de um deles que vão mostrar a verdadeira identidade dos filhos de Deus. Que Deus abençoe as suas vidas. Em nome de Jesus, Pastor Kleber ou irmão Lemuel. Aleluia.